Olá, sou Jandielton Lubarino, consultor em viticultura, tenho 20 anos de experiência em uva de mesa, atuando aqui na região do Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina, Pernambuco, no semiárido nordestino. Estamos aqui no projeto Senador Nilo Coelho, N4, na propriedade Fruticultura Arbuste, né, para a convite do Dr. Aqua. Estamos aqui em campo, né, para falar sobre a importância da atividade de desbrota. A desbrota é uma atividade de extrema importância em várias variedades, praticamente em todas as variedades de uva de mesa, né, e principalmente aqui na região do Vale do São Francisco com relação à questão de controle de sombreamento, luminosidade. Então, cada variedade tem uma recomendação a seguir em termos de número de brotos por metro quadrado, ou seja, que densidade trabalhar. Cada variedade tem sua densidade ideal, sua densidade padrão de número de brotos por metro quadrado para atingir a quantidade de massa foliar e também o número de cachos que devemos buscar por hectare. Estamos aqui em campo, né, na semana de 21 dias, né, a semana que inicia 17 dias até 21 dias, onde tem uma área que está num padrão ideal para ocorrer essa atividade de desbrota. A desbrota a gente poderia chamar também de seleção de brotos. Então vamos selecionar por cada saída. O que é saída? Essa estrutura principal aqui é denominada saída. Então, o que é que nós trabalhamos nessa variedade? Entre 3,5 saídas por metro linear, então uma planta dessa tem 2 metros, são 200 centímetros. Trabalhamos de 3,5 a 4 saídas por metro linear. Então isso é um ponto extremamente importante para definir em quantos brotos vamos trabalhar na desbrota, independente da variedade. Então essa planta mesmo que tem 200 centímetros, né, são 2 metro linear, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 4 saídas por metro linear. Então essa variedade nós trabalhamos com densidade de cacho 9 cachos por metro quadrado. Então são 90 mil cachos em 1 hectare de uva. Então para abastecer, para ter uma uniformidade de massa foliar para atender esses 90 mil cachos, nós trabalhamos entre 11 a 12 brotos por metro quadrado. Então como é essa conta, Lubarino? Como é que nós fazemos? Então primeiramente definir números de saída por planta e vamos pegar o espaçamento da área. Vamos aqui. Essa área aqui ela tem 4 metros entre ruas e 2 metros entre plantas. Então temos 8 metros quadrados a área total de uma planta. Então se tem 8 vezes 12 brotos por metro quadrado, então teremos numa planta no total 96 brotos. Então aqui é uma planta que ainda não fez a desbrota. Então mostra a quanto que tem muito acima dos 96 brotos. Então por que essa importância de fazer a desbrota? Justamente para tirar o excesso, selecionar os melhores brotos, os brotos mais vigorosos, os brotos mais uniformes, os cachos melhores nesses brotos. Então a desbrota é uma atividade, como ressaltado inicialmente, de extrema importância, porque a planta aqui ela está em um nível percentual de brotação acima de 90%. Então deixamos uma quantidade de gemas, quantidade de varas e tivemos 90% de brotação. Só que o que é que acontece? Esse 90% vai corresponder acima de 96 brotos. Então precisamos selecionar esses 96 em busca de não ultrapassar a densidade 12 brotos por metro quadrado. Então esse 96, se aqui nessa planta tem 8 saídas desse lado, nessa lateral, e 8 saídas dessa lateral, então vamos pegar os 96 e dividir pelas as duas laterais. Então 96 dividido por 2, 48 brotos nessa lateral, 48 brotos nessa lateral. Então pronto, para facilitar o operacional, que é o colaborador, que a gente chama o desbrotador. Quem é o desbrotador? É a pessoa responsável pela atividade de desbrotar, de selecionar esses brotos. Então para facilitar o rendimento dele, o raciocínio dele,
nós chegamos em determinando número de brotos por cada saída dessa. Então são 48 brotos. E aqui tem 8 saídas, e são simplesmente 48 dividido por 8. Então eu oriento o funcionário, o colaborador, a deixar em cada saída dessa aqui 6 brotos. Você vê que em cada saída ela tem um número bem acima dos 6. Então ele vai selecionar os 6 brotos em cada saída. Aí eu vou ter toda a planta com 48 brotos de uma lateral, 48 na outra. No total 96 brotos. Desses 96, dividido pela área da planta, que é 4 metros por 2, que é 8 metros quadrados, nós temos densidade 12. Isso na variedade ARRA 15. Se pegar uma outra variedade, como, vamos dar um exemplo, outra variedade tradicional aqui no Vale do São Francisco, que é a variedade Itália, né, que também tem uma quantidade alta de hectares plantados, nós trabalhando na desbrota densidade 7. Densidade 7. Então você vê que na ARRA 15 densidade 12, na Itália densidade 7 de brotos por metro quadrado. Então isso vai depender muito da variedade. Cada variedade tem um padrão a seguir. O que é que acontece? Deixando outro ponto fundamental nessa atividade, né, que aqui no Vale do São Francisco, essa variedade, nós podamos 2 safras, 2 vezes ao ano. Então não tem poda de formação, não tem poda de formação, sempre é poda de produção. Então quando você tem uma variedade que tem podas seguidas de produção, precisamos garantir nessa, a gente chama na área basal, na base, que é nessa região mais ou menos aqui de uns 25 centímetros, da parte do caule principal, distancia aqui, nós chamamos de base. Então essa região aqui a gente chama de base. Então essa região aqui, na planta, na base, é de fundamental importância na desbrota, independente de o broto ter cacho ou não, deixar, selecionar de 1 a 2 brotos por cada saída dessa. Então, se é para deixar 6 brotos por saída, então precisamos deixar de 1 a 2 aqui mais próximo à base, e os outros 4 pode ser distribuído de acordo onde tiver os ramos produtivos. Então, lembrando, é de extrema importância o desbrotador ele deixar, selecionar de 1 a 2 brotos, independente de ter cacho ou não, na região da base, que seria mais ou menos do eixo principal, numa distância mais ou menos de 1 palmo. Então, se cada saída temos que deixar 6 brotos, é 2 mais 4. 2 mais 4. Então é um ponto de importância grande no processo produtivo. Por que isso, Lubarino? Porque se a gente selecionar 6 brotos e buscar 6 aqui na frente, não, por exemplo, na base, que tenha broto com cacho ou não, e não der essa importância, vamos deixar os brotos, 6 brotos aqui na frente. Então o que acontece? Vamos ficar com abertura de entrada de luminosidade, radiação solar, e pode provocar queima dos frutos, principalmente na parte do poente. Então, queima dos frutos. E outro detalhe é o que? Na próxima poda de produção, sua poda vai cada vez estar distante do eixo principal. E é de importância, principalmente translocações de nutrientes e carboidratos, o material está sempre mais próximo à base. Porque a gente tem uma área limitante. Nós temos 4 metros entre ruas. Então desses 4 metros, 2 metros pertencentes a essa lateral e 2 metros pertencentes a outra lateral. Então quanto mais próximo à base, nós temos um número maior de folha por broto. Então esse é um ponto de extrema importância no nosso manejo. A desbrota eu sempre falo que uma poda, uma atividade de poda, que você vai selecionar o número de gemas por metro quadrado, que vai estar interligado ao número de varas por saída, número de varas por planta, e atividade de desbrota, são 2 atividades que você tem que fazer, a da safra atual e já pensando na safra seguinte. Um erro do procedimento de poda e um erro do procedimento de desbrota nos trará danos importantes no lado produtivo e parte estrutural de planta. Então, sempre
as pessoas que são selecionadas para executar uma atividade de poda, selecionadas para atividade de desbrote, são pessoas que têm que ter uma facilidade do aprendizado para poder ser orientado e ser muito bem acompanhado. Sempre passo essa orientação para as pessoas, os encarregados, os fiscais, os gerentes, que se atentam muito a acompanhar essa atividade de desbrota e também de poda. Por quê? Porque ela vai ser crucial, determinante para o sucesso da safra. Ela que vai determinar como vai ser a qualidade do amarrio, ela vai determinar a qualidade de vigor de broto, determinar a uniformidade de maturação, porque se nós deixarmos uma densidade de broto metro quadrado acima do ideal, do orientado, vai sobrecarregar a planta por excesso de folha, excesso de broto, e vamos ter problemas de equilíbrio nutricional, equilíbrio hormonal. Então vamos ter variações de qualidade de fruta. Então é aquele ditado, vamos ter muito com um resultado menor. Então, principalmente aqui na região do Vale do São Francisco, com a chegada de materiais de melhoramento genético, são as variedades que têm uma característica genética de alta fertilidade de gemas, né? Tem variedades que têm fertilidade baixa, fertilidade mediana e alta fertilidade. Então, essa variedade a BRS Vitória e a ARRA 15 são variedades de características de alta fertilidade. Então, precisamos se atentar ao número de brotos para buscar equilíbrio nutricional, equilíbrio hormonal e qualidade final. Esse é o objetivo, qualidade final. Pronto, nós estamos agora na parte de execução. Primeiramente, nós evidenciamos os procedimentos da desbrota, os parâmetros a seguir, mostramos o porquê de desbrotar, o porquê de selecionar, porque temos em torno de 90% de brotação, então tem uma oferta muito boa de broto, só que precisamos selecionar esse broto. E essa atividade se chama-se desbrota. Estamos aqui ao lado do senhor José, ele é um dos colaboradores da empresa, então ele é uma pessoa que é treinada para executar essa atividade. O José, ele sabe executar outras operações na videira, mas ele é um dos escolhidos para executar essa atividade de extrema importância. Então você vê que começa a selecionar os brotos melhores, mais vigorosos, e aquele ponto importante que eu ressaltei anteriormente, que é a importância, independente de caixa ou não, de garantir os brotos da base, para ter várias produtivas na próxima safra e poder fazer uma proteção na condição de amarrio para a entrada de luz, proteção do cacho. Então você vê aqui, ó, sempre garantindo o broto da base. É de extrema importância. Precisamos selecionar os 6 brotos por saída. Desses 6, 2, independente de cacho ou não, ele tem que ficar nessa região da base, que é em torno mais ou menos de 25 centímetros, do eixo principal até o primeiro arame. Então esse é um ponto que o desbrotador ele já tem essa orientação de preservar esse broto, independente, mais uma vez, de cacho ou não, porque a finalidade é garantir o broto. Já os demais brotos, eles são selecionados decorrente a seu vigor, qualidade de cacho. Então ele vai ser o quê? Um complemento. Se aqui ficou 1, escolhe 5, distribui 5 nas varas produtivas. Se ficou 2, escolhe 4. Então qual diferencia lubarino de 1 para 2? É o distanciamento. Se eu tenho mais brotos, os outros 4, os outros 5 ficar mais próximo à base, então não tem necessidade de deixar 2. Eu posso deixar só 1. Mas se está distante, como esse aqui, eu preciso deixar mais do que 1. Eu preciso deixar 2. Então é de extrema importância. Vamos se aproximar mais uma vez do seu José. E olha, antes da desbrota, antes de desbrotar, olha a quantidade de broto. E após a desbrota. Então o seu José, ele está selecionando, garantindo o broto da base, selecionando os melhores brotos com caixa, seria entre 4 a 5, e garantir de 1 a 2 na base.
essa desbrota. Qual é a fase ideal de fazer a desbrota? É quando o broto está numa fase fenológica de poder definir o cacho. Você visualiza o cacho. Então, quanto mais novo o broto, menor, ele tem a dificuldade, dependendo também da variedade, de identificar o cacho. Então, por isso, tem épocas do ano que a desbrota, aqui na nossa região do Vale do São Francisco, decorrente ao número de horas-luz, ele pode fazer uma desbrota com 15 dias após poda, 16 dias após poda, 17 dias após poda, e pode atingir até 20 dias, 21 dias após poda, dependendo do graus dia, número de horas dia. Então isso interfere no crescimento, no desenvolvimento do broto. Essa área mesmo aqui, ela está sendo desbrotada aos 16 dias pós-poda. E ela pode ser desbrotada com 18, pode ser desbrotada com 19, vai depender muito da condição de temperatura e horas dias, os graus dias. Então isso interfere. Então aqui no Vale do São Francisco, se a gente determinar a desbrota ideal é fazer, como aqui, com 16 dias após poda. Então em outras regiões aqui do Ceará, região do Sudeste, região do Sudeste, então lá tem outro comportamento de graus dias, então pode se estender mais ainda. Aqui desbrota 16 dias e lá pode desbrotar com 21, 22, 23. Então por isso é importante acompanhar a fase fenológica da planta, o tamanho do broto, como você consegue identificar o cacho. Para o quê? Para você selecionar, além do broto, o vigor do broto, também selecionar pelo porte do cacho. A gente tem que buscar os cachos com o maior número de botões florais, uns cachos bem formados, cachos com ombro, com pencas, que a gente chama ombros, pencas, e número de botões florais, que são essas condições aqui de cacho. Então é isso que vai determinar. Aí você pega um cacho desse aqui, ó, que não está bem formado. Nesse broto temos dois cachos, um cacho bem formado e um cacho mal formado. Então, se tiver um broto que só tem um cacho desse tipo e um broto tiver um cacho desse padrão, temos que escolher esse padrão. Esse aqui é um dos brotos que seriam descartados. Então, por isso é importante a atividade da desbrota, para poder selecionar um broto vigoroso, com folhas grandes e cachos com qualidade. Se não existisse esse cacho, fosse só esse padrão, provavelmente esse tivesse outro broto nessa mesmo ramo produtivo, com a qualidade melhor, ele seria descartado. Então não é só o fato de eliminar o broto, ele tem que selecionar.